Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo, que eu não venho aqui para a gente bater um papo, para a gente poder tirar dúvidas. E hoje eu trouxe para você um assunto muito bacana que eu já estou recebendo aqui algumas perguntas e dentro dessas perguntas que eu quero trazer para você aqui um pouquinho para a gente poder conversar sobre a expectativa da dor no trabalho de parto, principalmente na fase de transição e expulsivo. Então, o tema hoje, o que eu quero trazer algumas dicas para você, até mesmo para que você possa saber um pouquinho mais e você se preparar para esta fase do trabalho de parto, para quem está pensando aí em ter um parto natural, um parto humanizado, com o suporte de doula, de uma equipe respeitosa, né? Então, assim, eu quero falar sobre o processo da dor, principalmente no trabalho de parto, em foco na transição e expulsivo, tá? Então, eu quero que você também aproveite e coloque aqui as suas dúvidas ou a sua experiência aqui embaixo nos comentários, ou até mesmo aqui no nosso momento, aqui no nosso chat que vai subindo. Então você aproveita também e coloca aí qual é a sua dúvida, isso eu posso na verdade contribuir com você um pouquinho mais sobre tudo que esse tema que envolve tanto, né, e traz tanto medo, traz tanta insegurança, principalmente quando a gente fala de parto, né? E olha que também tem a relação da dor para muitas mulheres que têm medo, inclusive, da dor do nascimento das cirurgias cesarianas, que a gente pode fazer também este paralelo, o que naturalmente acaba casando muito com essa relação da expectativa da fase do trabalho de parto em transição e expulsivo. E a gente pode trazer essa correlação também muito para as mulheres que vivem a experiência do nascimento cesariano. Então vocês viram aí que eu acabei de soltar um post meio-dia, quinta-feira, é um dia que eu agora trago um papo cabeça para você, mexendo um pouquinho aí com a sua informação, trazendo um pouquinho mais de contribuição, na verdade, para você se sentir mais segura, mais plena, mais presente, né? Um momento mindfulness para você se preparar, principalmente nesse momento em que a gente está, né, como eu tinha dito inicialmente, com muito medo, e a gente está vivendo um momento agora de insegurança, de incertezas. Então falar um pouquinho sobre isso é importantíssimo. Eu sei que você pode estar cansada de lives, mas o bacana daqui é que tudo isso fica gravado e você assiste no seu tempo, no momento em que você achar que é bacana. Mas é claro que eu vou contar com você aqui, e aproveita, deixa a sua pergunta aqui na caixinha de perguntas aqui embaixo também. Então, para a gente falar sobre transição, para a gente poder falar sobre expulsivo, é claro que eu preciso falar para você também um pouquinho sobre as fases do trabalho de parto, que vem aí desde os pródromos, que são as contrações de treinamento, ao momento real, o fato em que a dilatação acontece em 1 centímetro, que é na fase de latência, em que ela vai aí nessa progressão, né, entrando numa fase ativa, em que a gente entra 4, 5 centímetros, dependendo da literatura do profissional que vai assistir você, principalmente no seu momento de nascimento e no momento dessa caminhada para o parto. Mas são as primeiras fases em que a gente já começa a entrar em contato com estas sensações físicas e, para algumas mulheres também, uma percepção emocional muito presente. Então, na fase de latência, que é aquele momento um pouquinho mais irregular do nosso trabalho, muito parecido ainda com os pródromos, em que a barriga ela fica dura ainda, a gente sente essa contração ainda 20 segundos, 30 segundos e intervalos irregulares que podem ficar entre 10, 15, 20 minutos de uma contração para outra. Ainda na latência, a gente pode ser que também já ainda esteja num cenário assim, em que já ocorra, o colo já esteja com uma dilatação um pouquinho a mais, com 1, 2 centímetros, mas o intervalo das contrações podem também estar irregulares. Naturalmente se torna regular fato na fase ativa, e da fase ativa em diante a gente pede, reza de verdade para que essas transições, né, esse espaço, na verdade, não é transição que eu queria dizer, esses espaços, eles permaneçam regulares de uma contração para outra.
Bom, contração, 1 minuto de contração, 1 minuto, 60 segundos é o tempo de uma contração. 60 segundos é o tempo que você tem para lidar com a tal famosa dor, né? Com essa dor que é tão imensa, tão monstruosa para tantas mulheres. E eu digo e eu faço esse questionamento com você, afinal de contas, em 1 minuto eu acho que você consegue muita coisa, inclusive lidar com esse processo de dor. E dor é um assunto que naturalmente você precisa ter primeiro esse embasamento do que é a dor para você. É uma dor emocional? O que é a dor emocional? O que era a dor física, né? E aí, para a gente poder contextualizar, ressignificar o que é esse processo de dor, porque esta dor que a gente entra na transição, que é exatamente quando há a progressão do trabalho, em que você vai trabalhar na fase ativa com a sua doula, você vai trabalhar os exercícios físicos, respiração, movimentação, você vai estar ali plena no seu momento, no respeito do seu corpo, você vai automaticamente, depois de um processo de ocitocina e um pouquinho de adrenalina também, porque todo exercício físico, principalmente os que a gente faz na bola, caminhando, mexendo, vai gerar um pouquinho de adrenalina sim, principalmente porque também estamos ansiosas, né, pela presença do bebê logo com a gente. E aí, então, depois de todo esse processo, nós entramos na fase de transição. Então, nesta fase de transição, um dos hormônios muito presentes para nós é o hormônio da endorfina. Esse hormônio da endorfina é o hormônio responsável para a gente poder relaxar. E muitas vezes, se você estiver, por exemplo, num ambiente extremamente escurinho, um ambiente onde vai te propiciar a presença da melatonina, você pode até chegar a dormir nessa fase. Olha que bacana! Já pensou? E olha, eu sempre conto aqui que eu preciso filmar, eu preciso tirar foto desses momentos de transição, caminhando para esse possível, porque as mulheres, elas não acreditam que a gente tem esse momento, essa pausa no trabalho de parto, justamente para a gente juntar os nossos caquinhos, né? Juntar um pouquinho assim do que a gente ficou da fase ativa, que é esta fase em que a gente fica meio tipo academia mesmo, e fica extremamente assim, um pouco sem energia, cansada e lidando com o processo físico e emocional. Então, quando a gente chega na transição, é muito comum uma pausa. A pausa também é música, a pausa também é necessária para que você possa recompor toda a sua energia, para que você possa entrar na fase expulsiva da melhor forma possível, de uma forma em que você tenha aí tenha reservas de energias para fazer a expulsão do bebê. E isso vai exigir muito mais de você fisicamente do que às vezes um processo emocional. Agora, se você tiver com a sua bateria arriada, depois de uma fase ativa, exaustiva, em que você precisou trabalhar porque o seu bebê precisou desta energia também, e ele também consumiu de você, você vai entrar numa fase de expulsiva muito cansada. O que naturalmente acaba ocorrendo, aqueles expulsivos mais prolongados, aqueles expulsivos mais demorados, em que a gente escuta, ouve muito. E que eu particularmente também já pude vivenciar alguns expulsivos assim, em que a gente fica aí por algumas horas no expulsivo, né? E o expulsivo é uma fase que dá muito medo, porque a base do pensamento, a base da informação que nós temos é que seja rápido, que o expulsivo seja algo assim, aquela dimensão de desenho animado mesmo, que o bebê chega lá praticamente no finalzinho, né, do canal vaginal e ele já tem que nascer, praticamente que nem na novela, no filme, né? Faz força, pum, né, nem nasce. E aí quando você entra numa realidade real, realidade mesmo, né, humana, a gente sabe que o expulsivo pode precisar de um tempo de entrega, um tempo para que você pare de controlar o que você esteja controlando. E às vezes é muito comum a gente fazer uma associação assim de não tenta lutar mais contra qualquer tipo de sentimento, de pensamento ou de emoção, tenta
tenta de verdade assim se libertar, se colocar num processo de vazio pleno, de apenas estar ali e deixando o seu corpo fazer o que ele sabe fazer, e se beneficie de todas as ferramentas que você vai colher ao longo da sua gestação, que essas ferramentas elas podem ser inúmeras, elas podem ser técnicas de respiração, elas podem ser técnicas em que você possa utilizar, na verdade, de acupuntura, compressão. A gente pode utilizar também as ferramentas da aromaterapia, a própria homeopatia, para ajudar nesse refúgio emocional, que pode ser um gatilho de medo neste momento? Pode ser, sim. O medo, ele é natural, o medo, ele é orgânico, o medo é algo que nos impulsiona para vencer alguns tipos de medo. Óbvio que eu não estou me referindo aqui àqueles que vão colocar você em perigo, porque transição e expulsivo não é uma fase de perigo, tá? Então, se você estiver, obviamente, com uma equipe que saiba lidar com o processo de expulsivo, você não precisa ficar com medo, porque naturalmente quais são os medos que as mulheres elas começam a apresentar na gestação? Quando a gente fala sobre nascimento, principalmente de um parto vaginal, o medo da laceração, o medo de não conseguir fazer a força, o medo de ter a sua vagina cortada, para quem às vezes está num processo de acolhimento institucional, né? O medo da violência, é isso que eu estou me referindo. E esse medo da violência, hoje ele está muito mais difundido para nós mulheres, e é por isso que eu falo para você ter a sua doula, ter a sua equipe, né? Se você vai ter aí um plano domiciliar, busque a sua equipe. É claro que eu vou convidar você para vir conhecer a nossa equipe aqui. Nós trabalhamos já há anos, né? Com mais de 100 nascimentos já, graças a Deus, todos maravilhosos, respeitosos, que eu me refiro, né? No sentido do maravilhoso. Então, que você venha conhecer. E se você tiver no plano hospitalar, que você também se prepare de tamanha forma em que você consiga trazer o domicílio para o hospital, em que você consiga trazer esse ambiente maravilhoso da sua casa para o ambiente onde você vai optar em ter o seu bebê. Então, um dos processos em que naturalmente eu já estou associando aqui é que esse ambiente onde você vai estar vivendo esse momento do expulsivo, ele é muito associado ao nosso instinto mamífero, ao nosso instinto animal, né? Em que a gente precisa se sentir segura, em que a gente precisa se sentir acolhida, em que a gente não precisa ficar se sentindo vista, né? E aí aqui eu quero abrir um parênteses também, porque muitos expulsivos, eles ficam no meio do caminho, porque às vezes a gente tem fotografia, tem filmagem, e isso tudo, para quem não está acostumado, inibe mesmo. Se você for tentar tirar foto de um bichinho no momento em que ele está tendo um processo de nascimento, de expulsivo, você vai ver que ele vai parar o processo e vai fugir daquele momento, ou porque está se sentindo ameaçado, ou porque não está se sentindo ali acolhido, confortável, seguro, né? Então, mais uma vez, faça jus, assim, sabe, dos profissionais que você vai optar em ter, principalmente na cena do seu momento mais importante da sua vida, que é o expulsivo. Então, assim, o que a gente pode fazer para lidar com esse momento de dor fisiológica do trabalho de parto e este medo, né? O medo a gente vence com informação, com apoio, com suporte. Então, reconhecer quais são os seus medos, reconhecer quais são as suas dúvidas, são importantíssimas para que você não tenha este tipo de dor, né, emocional no momento do seu parto. E a dor física, esta sim que a gente vai lidar, que não pode virar um sofrimento para você, um martírio, né? Então, a gente pode utilizar aí com as ferramentas de alívios não farmacológicos da dor, em que as doulas também são rainhas nesse processo de ajuda. A gente pode ter aí, por exemplo, na fase de transição, a partir de 6 centímetros, 7 centímetros, a gente pode se utilizar da água. A água é maravilhosa. A água é um ambiente em que a gente tira a dor. A água neutraliza, relaxa, e associado com uma boa respiração em que você treinou ao longo da sua gestação,
vai fazer todo o sentido do mundo nesse momento para você. Então não se esqueça. Água. Mas como assim, Marixa? Se você tiver um bom chuveiro aí, obviamente que naturalmente na maioria das vezes nós temos, né? Porque quem não gosta de tomar um bom banho? O chuveiro com uma aguinha morna, e não é uma água fria, tá? Eu tô me referindo a uma água quentinha mesmo, em que você faz todo esse processo de relaxamento. O chuveiro, uma boa chuveirada, com a movimentação de deambulação no chuveiro. Você pode colocar a bola, se na bola, nesta fase, fizer sentido para você, de ter, quando eu sento na bola, eu sinto alívio, né? Eu posso levar esta bola pro chuveiro, botar o chuveiro ali, naturalmente, esta dor de transição para o expulsivo pode estar mais localizada na parte lombar, no seu corpo, e depois ela vai mudar esta dor, ela vai passar para frente, para baixo ventre, bem ali na curvinha na barriga, porque o bebê tá descendo, então é natural que esta dor, ela mude mesmo. Tá bom, eu não quero água, não tô afim de tomar banho, não tô afim de ir pro chuveiro, o que eu posso fazer? Bolsa de água quente. Uma bolsa de água quente com ervas, uma bolsa de ervas, assim, de sementes, em que você esquente esta bolsa e coloque. Você pode aquecer este lugar com uma toalha mais quentinha, se você não tiver uma bolsa. Tudo isso vai ajudar você. Porque, naturalmente, o que está acontecendo dentro de você nessa fase de transição para expulsivo? O que está acontecendo é que o seu colo está terminando de abrir para 10 centímetros. Ou seja, é um pouquinho doloroso, sim, nesse sentido de abertura, mas não é algo que você não suporte, não é algo que você... desista do seu plano de parto, desista do seu momento de mulher, de leoa mesmo, para viver esta fase. Com bom suporte você dá conta. E, é claro, a gente tem usos de massagens e alguns bons óleos que também fazem esse processo de aquecimento nesse lugar. Muito, muito ajuda também. Então, olha, já dei aí algumas dicas para você colocar na sua bolsa, para você poder se preparar para o seu momento de transição para expulsivo. O que eu quero dizer para vocês sobre o expulsivo? É que o expulsivo, a gente precisa respeitar algumas coisas dentro da sua visão anatômica. Primeira coisa é a posição em que você vai ficar. É claro que a gente sabe que a posição de litotomia, que é aquela posição frango assado, aquela posição que as mulheres elas ficam deitadas de pernas para cima, a posição ginecológica, é a posição em que você, na verdade, deve fugir, a não ser que você queira passar por esse processo. Mas na maioria das vezes as mulheres elas não querem passar por este processo, até porque existe uma compressão muito forte, né, aqui nas tuas costas, a tua coluna está esmagada, ali a gente tem o ciático também que não favorece para você nessa posição, o que vai aumentar aí se você já estiver sendo atacado pelo seu ciático ao longo da sua gestação. Vai por mim, sai fora dessa posição porque não vai ser bom para você. Então, posições verticais, posições onde você fique, posições de 4 em que tem alívio, principalmente de coluna, né? Facilita e ajuda muito. A posição sentada na água também, óbvio, 2 processos de alívios maravilhosos para quem vai viver um expulsivo bacana. Beber água bastante, beber água de coco, sucos que você goste, esteja hidratada, faz muito sentido principalmente nesse momento. Então traz também alívio, conforto e energia para você viver este expulsivo, e tendo também esse tempo para você sentir a força para fazer a força do tão esperado, né, do tão esperado expulsivo, e não fazer a força, né, de uma forma consciente, fora da contração. O que você não deve fazer? Se você fizer isso, ou se você for convidada a fazer esse tipo de força fora da sua contração, fora do momento em que o seu corpo esteja pedindo para você empurrar o neném, você vai terminar numa laceração com certeza, tá? Porque é isso que acontece fisiologicamente quando a gente vai e tenta empurrar o bebê de qualquer maneira, de qualquer força, porque o bebê ele não está preparado ainda para fazer aquela força junto com você. E também os bebês eles podem nascer mais cansadinhos, e aí com isso a gente pode ter uma possibilidade de precisar de algum tipo de ajuda para ele na primeira hora, naquele primeiro momento, porque ele vai estar sendo empurrado por você.
O ideal mesmo, no expulsivo, é que você faça força durante a sua contração, durante o momento em que o bebê está fazendo a força para empurrar também. Então, que faça força mãe, que faça força bebê, e que mãe ajude o neném e o neném ajude a mãe, para que este momento seja maravilhoso para os dois, e que os dois também não se sintam tão cansados no final do processo do trabalho do expulsivo, tá bom? Então, olha lá, mais uma vez, recordando aqui, recordar, porque recordar é viver. Vamos lembrar, expulsivo, posição, importantíssimo. O que eu não falei? Eu não falei, massagem perineal ajuda muito no expulsivo. Você pode fazer massagens perineais, a sua parteira pode fazer massagem perineal, o seu obstetra pode fazer uma boa massagem perineal com um bom óleo, né, de uma boa procedência vegetal, para fazer todo o amaciar desta parte da vagina, a contenção também. Desculpa, gente. A contenção também, né, desse momento, porque existe uma pressão da cabeça do neném para passar. Então é bacana que também a parteira ou o obstetra faça essa contenção manual mesmo, segurando as fibras ali, principalmente dessa pressão vaginal, o que vai também trazer um alívio para você, um conforto, e vai te auxiliar muito nesse momento de expulsivo. Então, enfim, ter a doula na hora, você ter um suporte para ajudar a empurrar o neném, né? Que aí pode ser através do rebozo, pode ser agarrada aí no teu companheiro ou no teu acompanhante. Tudo isso também vai ajudar você a viver esse momento de expulsivo de uma forma muito bacana. E é claro que a respiração ela vai estar presente do início do trabalho de parto até o final, isso sem sombra de dúvida. E saber se você sabe respirar é treinamento, não é algo assim que na verdade a gente faça com tranquilidade, até mesmo porque nós não respiramos mais como deveríamos respirar, né? Então por isso que é preciso treinamento durante a sua gestação, junto com uma doula, junto com esta educação perinatal, que você possa estar plena, consciente, mas que este movimento também venha muito automaticamente para você no momento em que você esteja vivendo toda a sua fase de transição. Gente, que delícia, um monte de gente entrou aqui. Eu na verdade vim aqui para dar essas dicas e falar sobre esse assunto com você, e eu espero que você esteja bem. E dizer para você aí, como vocês viram nos nossos stories, que logo logo tem novidade pintando por aqui. E fica ligado porque essa semana a gente está na série Medo do Parto, desde segunda-feira. Aproveite todos os posts, porque logo logo tem novidade para você, principalmente falando sobre essa relação do medo. E amanhã a gente tem assunto sobre placenta, hein? Não perde. E é isso aí, pessoal. Um grande beijo para quem me acompanhou aqui. Gratidão mesmo. Coloca aqui embaixo depois nos comentários. Compartilha com quem você gostaria e que você acredita que esse tema pode ajudar. Estou à sua disposição. A Papo de Gaia está atendendo. E vamos lá, né? Porque tem muita coisa para acontecer e logo logo tem bebês aí pintando o tempo inteiro, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Siga e continue aqui com a gente na Papo de Gaia. Um beijo!